Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Espero que estejam todos bem. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos terminando o livro de Ezequiel, né? Esse grande profeta, que maravilhoso, né? Aprendemos muitas coisas. E vamos iniciar o livro de Daniel. Tenho certeza que também aprenderemos muitas coisas. Hoje, então, nós vamos ver o capítulo 48 de Ezequiel e os capítulos 1, 2 e 3 de Daniel. E o versículo que eu separei para vocês é de uma história muito boa. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus independente da situação. Ser fiel a Deus independente de onde nós estivermos. Ser fiel a Deus independente das circunstâncias ao nosso redor. De quem são as pessoas que estão ao nosso redor. De qual seja a situação, nós devemos ser fiéis a Deus. E essa história de hoje, esses versículos hoje de Daniel, ele vem mostrar isso pra gente. Que não importa onde estivermos, não importa se fomos vistos como diferentes. O mais importante é ser fiel a Deus. O mais importante é jamais deixar de adorar o Senhor. Deixar de servir ao Senhor pelo que os outros vão pensar ou vão achar. E o versículo, então, que eu separei para vocês dessa história, é o 26 do capítulo 3, que diz assim: Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Vou explicar um pouquinho essa história para vocês entenderem, né? O povo, então, ele estava cativo na Babilônia, como a gente já viu, né, alguns capítulos atrás. E lá existiam alguns jovens, né, que se destacaram, né, pela sua fidelidade com Deus, por buscar a Deus, por não se deixar contaminar pelo local onde eles estavam. É muito normal quando, né, as pessoas nascem em um local, ou elas vivem, né, ou elas são levadas para determinado local, que elas acabam, né, se misturando com a cultura daquele povo. Se é algo que não desagrada a Deus, né, talvez não tenha nada a ver você, né, se adaptar àquele lugar. O problema, né, é que aquele povo, né, da Babilônia, o rei Nabucodonosor e toda aquela, né, nação, eles tinham costumes que não agradavam a Deus. Então existiam 4 jovens: Daniel, né, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eles eram do povo de Judá, né? E eles eram jovens fiéis a Deus. Então, nesse capítulo 3, a gente vê aqui que o rei Nabucodonosor ele construiu uma estátua de ouro. E mandou que e a ordem era que todo mundo se prostrasse diante dessa imagem toda vez que ouvisse o tocar de sinos, né? De vários instrumentos. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles serviam ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus, ao Deus vivo. E eles se recusaram a se prostrar diante dessa imagem. E o rei diz que quem não se prostrasse diante dessa imagem iriam ser jogados dentro de uma fornalha, né? Quando o rei ficou sabendo que Sadraque, Mesaque e Abidnego não quiseram adorar a estátua, mandou chamar eles e novamente deu oportunidade para eles fazerem. Mesmo diante do rei, né, mesmo diante da autoridade maior daquela nação, eles não se prostraram diante da imagem. A fidelidade deles com Deus se manteve, porque eles só podiam se prostrar diante de Deus, eles serviam a Deus e não importava o que acontecesse com eles. É muito legal, a gente vai lendo e a gente vê como que eles são fiéis, como eles não se deixaram amedrontar, como que eles confiavam, a confiança deles em Deus era muito grande. E eles falaram, não importa se nós morrermos, mas nós vamos continuar firmes,
adorando ao Senhor, sendo fiel ao nosso Deus. O que o rei faz, então? Ele joga, né, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha. A fornalha era muito quente, né? Tanto que ele manda ainda aquecer muito mais, né, do que ela era aquecida. E ele joga os 3 lá. E para sua surpresa, o que ele vê? Ele vê Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, tranquilos, e mais um homem, um 4º homem. E ele fica espantado e fala, mas espera aí, vocês não jogaram, não eram 3 que vocês jogaram? Sim, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu vejo 4, né? Eles estavam vendo a proteção do Senhor. Deus havia enviado, né, o seu anjo, um protetor para eles. E eis o espanto, que então Nabucodonosor manda os 3 saírem da fornalha. E quando eles saem, nenhum fio de cabelo deles haviam sido tocados. Eles não estavam com cheiro de fumaça. Eles não estavam queimados. Eles não estavam com nenhuma sujeira que pudesse dar a entender que eles passaram dentro de uma fornalha. Eles estavam intactos. E isso por quê? Porque eles mantiveram a sua fidelidade para com Deus. Porque eles não se deixaram contaminar, né, pela aquela doutrina, pela aquela cultura, pelo aquele modo de ser daquele povo. Mesmo que eles fossem vistos como diferentes. Não importava. O que importava, o que estava no coração deles, era ser fiel e servir a Deus. Né? Isso é algo maravilhoso, algo grandioso, algo que nós devemos aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego. Por causa disso, o nome de Deus foi exaltado. Tanto, né, que Nabucodonosor chama, né, Deus de Deus Altíssimo. Ele reconhece a grandiosidade de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, ele nos ampara, nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. Por mais difícil que seja, por mais que a circunstância seja difícil. Imagina que quando Sadraque, Mesaque e Abednego ouviu que eles iam ser jogados na fornalha, talvez mesmo confiando no Senhor e tendo fidelidade, eles sabiam que não seria algo fácil. Imagina, né, ser queimados, se eles fossem morrer mesmo, ser queimados vivos. Mas mesmo assim eles se mantiveram firmes, eles não se deixaram amedrontar, porque a sua fidelidade em Deus era maior. Porque o seu coração estava voltado para Deus. Porque eles eram jovens que conheciam e buscavam a Deus a todo momento. E não importa o que acontecesse, o mais importante era que eles não seriam infiéis a Deus. O mais importante, não importa se eles perdessem a vida, era que eles continuariam sendo fiéis a Deus. Isso é uma confiança muito grande. Isso é conhecer o Deus que a gente serve. Se nós buscarmos e conhecermos a Deus verdadeiramente, não importa quais circunstâncias que nós passarmos, nós vamos ser fiéis a Deus. Lá no capítulo, então, 48 de Ezequiel, né, está falando, então, sobre a divisão, né, os limites de cada tribo. Deus é tão perfeito que ele se preocupa com os detalhes, né? Ele dividiu os territórios direitinho para cada tribo, né, de forma que cada um, né, pudesse receber aquilo que fosse direcionado. No capítulo 1, então, de Daniel, a gente novamente vê a fidelidade desses jovens, né? Eles são escolhidos para poder ser alimentados de forma diferente, porque o rei queria eles robustos, eles bonitos para os servirem, né? Eles tinham que comer uma comida diferente, as iguarias do rei. E novamente, né, Daniel e seus amigos, né, se recusam a comer, né, a se contaminar pelas iguarias daquele lugar. E eles propõem, então, né, que eles comessem legumes e tomassem água, em vez de comer as iguarias e tomar o vinho. E o resultado, né, dessa fidelidade deles com Deus, de não se deixarem contaminar pelas iguarias daquele local,
é que eles, né, se destacaram, ficaram jovens robustos, né? E o rei não descobriu que eles estavam comendo legumes. O rei não descobriu que eles não estavam comendo iguaria, né? Então a gente vê, assim, como a fidelidade com Deus, ela é importante e ela é necessária. E por causa disso, né, Deus deu a esses jovens conhecimento, inteligência, né? E além de tudo, sabedoria, e a Daniel, além de tudo isso, ele ainda deu o dom de interpretar sonhos. Que é no capítulo 2, que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor ia matar todos esses jovens que o serviam, né? Que eram tidos como adivinhadores, como magos, que ele escolheu. E Daniel então fala, olha, me leve até o rei que eu vou interpretar o sonho dele. Mas antes, ele vira para os seus amigos e fala, vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus, para que ele possa nos dar revelação. Daniel não falou que ele era o máximo que ele podia revelar o sonho. Ele falou que é Deus que daria a revelação do sonho. Nossa, que fidelidade, que confiança no Senhor. Nós devemos aprender com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego a ter fidelidade com o Senhor, independente de onde nós estivermos e quais sejam as circunstâncias. Nós temos que ser pessoas que influenciam os outros, as pessoas que convivem com a gente, e não que sejamos influenciados. Que você hoje possa tomar a decisão de ser fiel ao Senhor, por mais difícil que seja. De seguir o exemplo de Daniel, Sadraque e Abednego e não se deixar contaminar com as iguarias, né, do mundo. De não deixar se amedrontar, né, pelas ameaças que o mundo nos faz, que o inimigo nos faz, mas que possamos ser totalmente fiéis a Deus, mesmo que sejamos jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Confie, seja fiel, porque Deus, ele trará a proteção, ele trará a direção. Vou deixar uma oração, compartilhe nosso vídeo, curte a nossa página e pense direitinho, né? Leia a Bíblia e fiquem com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, um Deus grandioso, ó Pai. Santo, santo é teu nome, Deus. Pai, nós te pedimos que possamos, ó Pai, cada dia mais ser fiéis a ti, Deus. Ter confiança, Deus, no Senhor e não nos deixar contaminar pelas coisas deste mundo, ó Deus. Porque nós somos, ó Pai, peregrinos nesta terra, Deus. Nós não somos daqui, aqui não é o nosso lar, ó Pai. O nosso lar é com o Senhor. Enquanto estivermos aqui, que nós possamos ser instrumento do Senhor, Deus. Que nós possamos ter confiança e fidelidade no Senhor e não nos deixar, ó Deus, desviar dos teus caminhos, ó Pai. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, ó Pai. Que elas possam se sentir tocadas pelo Senhor, ó Deus. Pois esta oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém.